Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, o câncer de bexiga é o segundo mais recorrente e sua incidência aumenta progressivamente de acordo com a idade e o fator do tabagismo. Bom, ao meu lado, o urologista Dr. Gilfred Canuto, e hoje nós vamos falar sobre câncer de bexiga. Doutor, o que é o câncer de bexiga? O câncer de bexiga, ele é um tipo de tumor que aparece nas camadas mais internas da bexiga. E dessa forma ele cresce nessa região e pode provocar aí uma série de alterações no organismo do paciente, que acaba culminando com muito sangue na urina e acaba se espalhando também para outros órgãos. Doutor, qual que é a função principal da bexiga? Muita gente sabe o que é, mas qual que é a função predominante dela? A bexiga é o nosso órgão que acumula e armazena urina para que nós só a desprezamos na hora correta. Sim. Certo? Então essa é a função primordial da bexiga. E quais são os fatores primordiais para o desenvolvimento do câncer de bexiga? O principal deles é a exposição ao tabagismo, ao cigarro. O paciente que fuma, ele tem um risco muito aumentado de ter o câncer de bexiga. Inclusive, existe uma relação maior do cigarro com o câncer de bexiga do que com o câncer de pulmão, por exemplo. Mais ainda? Mais ainda. Então, o cigarro é o principal vilão. Existem outros. Por exemplo, os homens, eles têm 3 vezes mais câncer de bexiga que mulheres. Olha. E a exposição a alguns agentes químicos, a presença de pedra na bexiga, cálculos vesicais, também é um fator de risco importante. A própria história pessoal também, de já ter tido algum tumor antes da bexiga, são fatores importantes. E quais são os principais sintomas, doutor? O grande sintoma é a presença de sangue na urina. A urina avermelhada não é normal, então tem que ficar muito claro. Não significa que necessariamente é um câncer de bexiga, mas pode ser, sobretudo em pessoas mais velhas. Chama muita atenção para o câncer de bexiga que o paciente não sente dor nenhuma. O paciente apresenta a urina avermelhada, mas não apresenta dor. Diferente do paciente, por exemplo, que tem pedra, tem cálculos. Ele já sente essa dor que incomoda. Dor, né, para eliminar o cálculo e também pode apresentar o sangramento. Então, assim, o principal sintoma é o sangue na urina, a urina avermelhada. E quais são os exames que detectam esse câncer na bexiga? Nós fazemos uma endoscopia da bexiga, entramos com uma câmera ali pelo canal urinário. Sim. E é um exame muito bem tolerado. E por ali a gente consegue visualizar todas as camadas, toda aquela superfície interna da bexiga e realizar biópsias se for necessário. Se for detectado ali alguma alteração na parede da bexiga, a gente já vai e realiza a biópsia. E o ultrassom também, como um screening, é uma ferramenta muito boa para tentar detectar de forma não invasiva, né? Sim. Então, às vezes o ultrassom já mostra que tem um pólipo ali na bexiga e a gente faz o exame endoscópico para retirar um fragmento pequeno. E doutor, depois de detectado o câncer na bexiga, quais são os tratamentos? O principal tratamento é o tratamento cirúrgico. E o que tem que ficar bem claro? Não necessariamente, inclusive na maioria dos casos, a gente não retira a bexiga. Sim. Quando nós conseguimos fazer um diagnóstico precoce, nós conseguimos realizar a cirurgia por via endoscópica. A gente entra, vai pela uretra com um aparelho e raspa o tumor. Menos incisiva. Isso, o paciente consegue preservar a bexiga dessa forma. Agora, para tumores mais avançados, mais invasivos, aí nós precisamos realmente retirar a bexiga e a gente faz uma derivação urinária. Ou a gente confecciona uma nova bexiga usando um segmento de intestino, ou nós conectamos os ureteres, que são os canais que levam a urina do rim para a bexiga, em um segmento de alça intestinal e a pessoa fica com uma bolsinha, com uma urostomia no caso. E depois de feita essa cirurgia, a cada quanto tempo a pessoa tem que procurar um urologista? Esses pacientes nós acompanhamos a cada 3 meses depois da cirurgia. Isso é praticamente contínuo, a gente não libera esse paciente. Sim. Obrigada, doutor. De nada.